Bom, então depois que nós vimos essa linha do tempo, com esses 5 matemáticos, e aí eu falei para vocês que a unidade imaginária para a gente vai ser I igual a raiz quadrada de menos 1. E isso aqui, se você levar ao quadrado, vira I ao quadrado é igual a menos 1. Guarda esse conceito aqui, olha, I ao quadrado é igual a menos 1. Por quê? Porque a partir do momento em que você chama I ao quadrado de menos 1, a gente pode, então, observar que qualquer número negativo, a gente pode escrever ele de outra maneira. Por exemplo, o menos 9. Menos 9, então, eu posso dizer que é a mesma coisa que menos 1 vezes 9? Tem algum problema? Não. Todo mundo sabe, né, que menos 1, ó, se eu pegar menos 1 e multiplicar por 9, dá menos 9. Então, menos 9 é igual a menos 1 vezes 9? Sim, é. E lá em cima eu não disse que I ao quadrado é igual a menos 1? Lembra? Acabei de falar lá em cima, ó. Então, onde tem menos 1, eu posso substituir por I ao quadrado? Posso. E repete o 9, tá? Só que em matemática a gente sabe que a letra sempre fica depois do número. Então, arrumando bonitinho fica assim. Portanto, posso afirmar que, então, eu posso afirmar que menos 9 pode ser escrito na forma 9i elevado ao quadrado, tá? Eu posso escrever assim. E aí, seguindo o mesmo formato, como é que eu posso escrever o menos 4? Posso escrever menos 4 como menos 1 vezes 4. O menos 1 eu substituo por i ao quadrado, que aí eu coloco na ordem correta. Então, eu posso escrever rapidamente que menos 4 é igual a 4i ao quadrado, tá? E o próximo, eu quero que você faça um pouquinho mais rápido. Então, eu posso dizer que menos 25 é igual, sem ter que fazer tudo isso aqui, posso escrever direto 25i ao quadrado? É isso que eu quero que você faça. Daqui para frente, eu quero rapidez. Então, mais um. Menos 16, posso escrever como 16i ao quadrado, certo? E agora, se eu perguntar qual é a raiz quadrada de menos 16? Olha, pessoal, se menos 16 é a mesma coisa que 16i ao quadrado, então vira raiz quadrada de menos 16 é igual a raiz quadrada de 16i ao quadrado, certo? Aqui tem uma multiplicação. E nós aprendemos lá no 9º ano que uma multiplicação, se dentro da raiz tiver uma multiplicação, a gente pode separar. Então, ao separar, a gente pode escrever dessa maneira. E a raiz quadrada de 16 é 4 vezes... E qual a raiz quadrada de i ao quadrado? Né? Então, quando eu pergunto para você, qual é a raiz quadrada de 3 ao quadrado? Você tem que me dar como resposta um número, de maneira que esse número elevado ao quadrado seja igual a 3 ao quadrado. Olha que lógica. Qual é o número que eu vou colocar aqui dentro do quadradinho? O 3. Então, qual a raiz quadrada de 3 ao quadrado? É 3. Então, qual a raiz quadrada de i ao quadrado? É i. Eu lembro que lá naquela época eu estalava os dedos e falava para vocês, eu quero a resposta assim, rapidinho. Então, toda vez que eu perguntar qual é a raiz quadrada de um número elevado ao quadrado, quem é? É o próprio número, tá? Então, a raiz quadrada de 16i ao quadrado é igual a 4i. Eu quero um pouquinho mais rápido, né? Vamos fazer, então, um pouquinho mais rápido a nossa questão. Vamos pegar uma outra cor. Letra F. Quero a raiz quadrada de menos 9. Então, o que que a gente faz? No lugar de menos 9, nós escrevemos 9i ao quadrado. Podemos separar, vai ficar a raiz de 9 vezes a raiz de i ao quadrado. Qual é a raiz de 9? 3. Qual é a raiz quadrada de i ao quadrado? I. Isso eu quero rapidinho.
Então, se eu quero rapidinho, eu vou fazer direitinho essa daqui. Qual é a raiz quadrada de menos 25? Oi, não me escutei. É 5i. Tá com dúvida? Faz tudo o que eu fiz lá em cima. E por último, raiz quadrada de menos 81. Rapidinho, 9i. Ok?